Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 6 de junho de 2025, sexta-feira, sextou, né? Sexta-feira, 23 graus nesse momento, uma manhã às vezes ensolarada, às vezes nublada, aqui em Ribeirão Preto, mas a possibilidade de chuva de 10% somente e a umidade relativa do ar está em 61%. Mas ela vai cair bastante porque nós teremos aí um aumento da temperatura de 5 graus. Então nós iremos até os 28. Hoje nós tivemos pela manhã 16 graus. Então a amplitude térmica aí de 12 graus ainda é aquele grande sistema chamado outono, né? Então nós estamos passando para poder falar para que você continue tomando as suas precauções, porque o outono está aí e ele vai mais alguns dias aí, creio que ele deve ir mais uns 15 dias, né? Então é bom ficar atento aí. É o norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto, nós estamos aqui vivendo o outono brasileiro, nem verão, nem inverno, tá aí no meio e toda hora a gente tem alguma coisa. 28 graus de máxima, sensação térmica de 31, 32 graus. Vai estar um pouco quente no período da tarde. Mas, passando daqui nesta manhã, para poder falar algumas coisas a respeito daqueles avisos que a gente sempre dá, né? Tem uns avisos aí que, às vezes, eles acabam sendo chatos, né? Mas precisa falar. Dengue e escorpiões estão dentro das casas das pessoas. 80% de todos os problemas causados pelo mosquito da dengue e pelos escorpiões são causados por mosquitos e escorpiões que estão dentro da própria casa da pessoa. Acredita nisso? Que tem lá um criadouro desses dois dentro da casa da pessoa. Não limpa aqueles escombros, resto de material de construção civil, telha, tijolo, madeira velha, aquelas latas velhas, aqueles trem, tudo jogado lá velho, amontoado num canto, serve de criador do escorpião. E outra coisa é aquela situação dos mosquitos Aedes aegypti. Se ele encontrar um recipiente com água limpa, parada, quietinha ali, e vai fazer um criador do mosquito Aedes aegypti. Ele é muito esperto. Então, tudo que você tiver que pode acumular uma água e a água seja limpa, pode ter certeza o mosquito vai fazer daquele local um criadouro e ele vai proliferar dentro da sua casa. Então, a melhor coisa a fazer é cuidar para que você não tenha problemas com esse mosquito, porque ele está dentro da sua casa, e com o escorpião. O mosquito é um pouco pior. Por quê? Porque ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Você pode morrer por causa da dengue. É um mosquitinho de nada, mas que a picada dele pode te levar a óbito muito facilmente. Então, presta atenção aqui nessa situação, que às vezes a gente fica pensando que vai vir de outro lugar. Pode vir, mas na maioria das vezes está dentro da nossa própria casa, tá bom? Então, se você limpar, se você evitar de ter aí esses mosquitos dentro da sua casa, você vai ver que fica bem melhor para que você possa viver e não ter que conviver com esse problema desses mosquitos. Outra coisa é exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Recomendável, é um conselho, tá? Conselho. Tem gente por aí que fala que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu penso já diferente. Eu penso que conselhos são bons, são alertas. Deus permite para que a gente tenha essa possibilidade de não ter problemas com esses animaizinhos, com esses bichinhos e com os exercícios que a gente pode fazer num horário em que pode pegar uma insolação ou uma desidratação. O conselho dos estudiosos aí, daqueles que são especialistas, entre 10 e 16 horas o exercício ao ar livre não vai trazer benefícios, só pode trazer problemas. Então, o que fazer? Faz exercício entre 10 horas da manhã, das 16 às 10 da manhã. Pode fazer a noite inteira, não tem problema. Mas após as 16 e antes das 10 da manhã. Tá tranquilo, tá bom? Dado o recado, vocês entenderam, vocês já estão aí. Alguns estão chegando agora, não sabem o que é que a gente faz, né? O que é que fala. Então nós sempre estamos dando esse alerta, porque sempre está chegando nas UPAs, UBS, o BDS, nos pronto-socorro,
pessoas picadas por mosquito Aedes aegypti que estavam morando dentro da sua própria casa. Quando o pessoal da saúde vai lá para poder ver, o criador está lá dentro da casa da pessoa. Você tem base disso? Outra hora o escorpião picou, vai ver, está lá o escombro, o resto de material de construção civil, onde está lá o ninho dos escorpiões. Aí não tem jeito, né, gente? Tá bom? E na maioria das vezes, quando acontece de ter alguém com insolação, é desobediente. Estava andando entre 10 e 16 horas fazendo exercício ao ar livre, sem camiseta, achando que tá tudo beleza, tudo bom, tá bem nublado, não tá tão quente. Olha, desidratação e a tal da insolação é coisa séria, tá? Então, procure não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá bom? Em casa tá liberado, dentro da academia tá liberado, pode fazer. Mas na rua, melhor não, né? Vamos obedecer para poder a gente evitar. O justo vê o mal e foge. O versículo de hoje, diante daquilo que nós falamos ontem, né? Nós começamos ontem a falar e uma pessoa falou: nossa, gostei tanto da situação de Daniel, será que não pode continuar? Ontem nós falamos que o chamado de Deus para a fidelidade não interessa qual que é a situação, se está tudo tranquilo, se está tudo bacana, fidelidade para com ele, independente da situação. Mas a fidelidade para com Deus diante de pressão, de opressão, de gente que está oprimindo as outras, ou numa situação que é desconfortável, é essa situação que nós precisamos ter como base da fidelidade para com Deus. Então, a fidelidade para com Deus, um chamado de Deus é para que nós tenhamos fidelidade, que nós possamos exercer a nossa fidelidade para com Ele, mesmo estando em situações complicadas. Esse é o primeiro tópico. E nós falamos ontem a respeito de a escolha que Daniel teve, que refletia a confiança em Deus. Ele teve escolha. Quando falaram que tinha a lei dos medos e persas, que não podia adorar outro a não ser o rei, ele não parou de adorar, não parou de orar ao Senhor. Ele escolheu e mostrou a fidelidade dele, trazendo paz mental na vida dele. E vocês lembram muito bem que naquele momento Deus honra Daniel e Deus honra aqueles que lhe são fiéis, aqueles que sempre continuam, mesmo em meio às dificuldades e problemas, continuam fiéis a Ele. Então, a primeira coisa foi chamado de Deus para a fidelidade, mesmo sob pressão. E o segundo tópico que eu vou começar a fazer em cima disso daqui, eu falei para ele, é um assunto que dá para poder discorrer aí vários dias, mas nós vamos fazer igual nós fizemos alguns outros aí para trás. Vamos fazer com 5 dias. Se a gente vê que tá bom, que a gente tá gostando, a gente continua falando a respeito de Daniel aí. Então, o que é que aconteceu naquele momento? E eu quero contextualizar com você aqui essa situação. Daniel estava com 85, alguns dizem 80, outros falam 90, mas 85 anos, quando foi jogado na cova do leão. Então ele não era aquele menininho que eu coloquei na imagem de ontem. A imagem de hoje está mais bacana, tá aí, um Daniel mais idoso, né? Então eu fui pesquisar realmente, então não era um Daniel tão novinho quanto o de ontem, era um Daniel com essa idade aí, e aquela situação, mesmo naquela situação, Daniel continuou com a sua fidelidade, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, e a proteção divina também está em meio à adversidade. Na maioria das vezes, a proteção divina está no meio da adversidade. Porque Deus vem naquele momento com Daniel e fecha a boca dos leões. Não é? Lembra que eu falei? Tem gente por aí falando que Daniel não cheirava ser humano, Daniel não estava aparentando que era um homem que estava na cova, era uma pedra. Alguns falam que os leões estavam enxergando um pau. Como assim? Deus não precisa de artifícios, de artimanhas, de situações adversas para poder
falar para mostrar que ele é Deus e que ele pode livrar, mesmo tendo que continuar a sua situação como ser humano. Daniel estava ali em carne e osso. É isso que você precisa entender. Daniel estava dentro da cova dos leões em carne e osso. Não teve nada de aparecer com uma pedra, como uma madeira, ou que era um monte de terra, nada disso. Era Daniel que estava lá dentro da cova dos leões. No capítulo 6, versículo 22 do livro, está dizendo isso. Meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque eu era inocente diante dele, Deus. E também não fiz nada de errado contra o Senhor, ó rei. Não fiz. Então, a explicação aqui é bem simples. Assim como Daniel foi protegido fisicamente, real, é realidade isso. Deus pode proteger os nossos corações, as nossas mentes, as nossas famílias, os nossos empreendimentos, as nossas atitudes. Deus pode proteger você e Ele quer proteger você mesmo em tempo de crise. Lembra que ontem nós falamos de crise, de problemas com conflitos, sejam eles armados, e que eu não posso falar aqui a palavra, né? Senão já o YouTube bloqueia. O algoritmo pega a gente aí. Então, as famílias em tempo de crise, as pessoas em tempo de crise, sejam elas financeiras, econômicas, sejam elas sociais, sejam elas governamentais, sejam elas de qual forma for, seja ela uma crise armada, seja ela o que for, Deus pode sim proteger o ser humano, e Ele quer proteger o ser humano, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que têm um relacionamento, que mantêm relacionamento com Ele e que Ele fecha realmente a boca dos leões nesse tempo de dificuldade. A primeira coisa, Deus tem poder sobre todas as circunstâncias. Nenhuma circunstância escapa do poder de Deus. Não sei se você já leu, com certeza deve ter lido, ou se não leu, eu vou ler para você. Isaías, no capítulo 46, versículo 10, o livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, diz assim: Eu anuncio desde o princípio o que vai acontecer, e desde muito tempo aquilo que ainda não ocorreu. Ele está falando, Deus está colocando isso. Os meus planos nunca falham. Já pensou? Os planos de Deus nunca falham. Farei tudo o que desejo fazer. Então, Deus tem poder sim sobre todas as circunstâncias, e Isaías está dizendo isso mesmo. Farei tudo o que desejo fazer. E Ele tem pensamentos bons sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Então, presta atenção. A explicação desse tópico é bem simples. Eu vou fazer 3 tópicos, e colocar uma explicação. Deus tem poder sobre todas as circunstâncias da vida de cada um de nós, sobre o mundo, sobre a situação da natureza. Ele controla todas as coisas. Deus controla o futuro e usa até os maiores desafios para cumprir aquilo que está no propósito dele. Simples assim. Ele vai cumprir o propósito dele diante de qualquer desafio. Deus controla todas as coisas. O futuro, o presente Ele está controlando, mas o futuro Ele também controla, e Ele já sabia o que vai acontecer no futuro, porque Ele está lá no futuro e Ele sabe muito bem o que está acontecendo, tá bom? Presta atenção numa segunda coisa aqui. O segundo subtópico aqui é assim: nenhuma arma prosperará contra nós. O livro de Isaías, no capítulo 54, versículo 17, diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que falar contra você em juízo, você a condenará. Essa é a herança dos servos. Aí, tá vendo? Herança de servos do Senhor. Esta é a vitória que lhes darei, eu, o Senhor. Presta atenção que esse tópico também é muito interessante. Nenhuma, não é alguma, ou algumas. Nenhuma arma prosperará contra cada um de nós. E isso tem uma explicação. As armas que os inimigos armam, que eles fazem como artimanhas para nos pegar,
podem ser poderosas, podem até parecer poderosas, mas Deus desarma todas em favor dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que são realmente filhos de Deus. Ele desarma todas as armas. E ainda que uma arma não seja desarmada, você não será atingido. Nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o terceiro tópico diz assim, Deus está presente nas covas mais profundas. Deus está presente nas covas mais profundas. Quem sabe você está dizendo aí que a cova que você está hoje é muito pior que a de Daniel. Estava no meio dos leões. Quem sabe você está aí numa situação que você pode até falar, você não conhece o meu problema. Eu não posso não conhecer o teu problema, mas eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo. O salmista, no Salmo 46, versículo 1 e 2, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, ajuda, bem presente na hora da tribulação. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se abalem, vacilem, até caírem no meio dos mares. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A explicação desse tópico. Não importa quão difícil seja a sua situação, o problema que você está enfrentando, Deus está lá para nos sustentar. Deus está lá para sustentar a cada um de nós. Não importa qual é a situação, e você pode pegar todos os grandes problemas da Bíblia, todos os grandes problemas que aconteceu com homens e mulheres na Bíblia, Deus estava lá para poder controlar a situação e livrar de todo o mal. Às vezes nós estamos tão focados nessa situação, daquilo que está acontecendo de adversidade, de problema, de dificuldade, que esquecemos que a proteção divina está disponível mesmo em meio às maiores adversidades ou dificuldades. O convite para você nesta manhã, nesta semana, é para que você olhe para a vida de Daniel. Dê uma olhadinha para ver a fidelidade deles. Qual era o problema que ele estava enfrentando? O problema era simples. Se orasse, iria ser jogado na cova dos leões e, consequentemente, iria morrer. Simples assim. Mas, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas e às necessidades, Daniel não parou, não recuou, não voltou para trás. Nós não somos daqueles que recuam, daqueles que voltam para trás e perecem e morrem. Não. Nós continuamos para frente. É isso. 6 de junho de 2025. Se você tem fé, use sua fé nesse momento, porque Deus responde fé. Tá aí, ó. Deus responde fé. Ele não responde reclamação, murmuração, não responde essas ladainhas, não responde. Deus responde fé. Se você tem fé, Deus está com você, aonde quer que você estiver, tá bom? Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento. Lembre-se que o capelão não fala de religião, ele só fala de Bíblia e de Jesus. Eu não estou chamando ninguém para ir para a igreja tal, para a igreja A, B, ou que você está num lugar que está errado ou que está certo. Isso não me interessa. O que me interessa é que você aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só isso. O restante aí é com o Espírito Santo. Ele vai se encarregar de fazer. Basta que você confie, que você declare com a sua boca que você quer aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, dizendo que o sacrifício bendito de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário é suficiente para a sua vida, para te manter de pé, para te levar até a eternidade ao lado do Senhor. É isso que importa. Não quero saber se você, eu vim disso, fiz isso, eu já não estou preocupado com isso.
Por isso que ele, quando convidou, o convite é genérico, para todo mundo. Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ele não perguntou se você, vinde a mim, você que estava dentro da igreja, você que não estava, você que orava, você que orou, você que sempre está orando, você que nunca orou, venha você. Não está nada disso. Está dizendo, vinde a mim, todos. Engloba todo mundo. Os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É para você, é para mim, é para todo aquele que resolver crer em Jesus Cristo. Dado o recado, falado essa palavra para você nesta manhã, agora você faz aquilo que você bem entender. Ou você nega, ou você aceita. Simples assim. Eu posso negar que o sacrifício que foi feito na cruz, que estava no Calvário, era e é, ou não é suficiente para perdoar os meus pecados e para me garantir a eternidade ao lado de Jesus. Eu posso negar. É a sua decisão. Às vezes a gente fica preocupado, querendo que as pessoas tomem as suas decisões. Mas eu não posso fazer isso. A vida segue. O que eu gostaria que você fizesse era isso. Aceitar a Jesus Cristo. Crer lá no seu coração que Deus realmente está na cova junto com você. Deus está no meio desse problema junto com você. Ele está te amparando, te ajudando, fazendo o melhor sobre a sua vida. Deus tem um projeto, tem um plano certeiro para a sua vida. Basta que você aceite que esse plano seja executado na sua vida. É isso. Se você quiser, se você entender que isso é bom para você, a proteção divina em meio à adversidade está disponível para você. O versículo que nós lemos, Daniel 6:22, diz assim: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, para que não me fizessem mal algum. Está precisando de um anjo para fechar a boca dos leões, para acabar com essa situação em que as pessoas estão querendo colocar você? Está. Então, você nesse momento pode realmente fazer uso dessa palavra e dizer: eu quero, eu aceito. Eu reconheço que longe de Deus não existe vida. E aí ele entra com providência na sua vida. Os inimigos não vão te ferir a partir do momento que você decidir que você tem um Deus que controla todas as coisas e controla a sua vida também, principalmente a sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Isso, todos aqueles que querem e que estão voltando, eu fico muito feliz. É difícil, mas eu fico feliz. É difícil ficar sem se emocionar, porque saber que essa sua atitude agora, nesse momento, afeta a sua eternidade. E saber que eu posso ser um instrumento. E daqui para frente você vai ser instrumento. Porque ele mesmo falou: não fostes vós que escolhestes a mim, eu não fui escolhido. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi ele. Ele me escolheu. Porque ele mesmo disse: não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. É isso. É isso. Daqui a pouco você vai se tornar um ganhador de almas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida também. Eu tenho uma relação de oração, porque eu oro sempre. Eu vou colocando, às vezes a pessoa já tem a solução do problema, resolveu, está tocando, está vivendo a vida, vai embora,
e segue a vida. Eu quero, não quero, é outra conversa. Eu não posso ficar querendo toda hora também ficar muito tempo, se bem que vale todo o esforço, tá? Mas eu não posso ficar também batendo. Se você quer, amém. Se você não quer, Deus te abençoe, siga em paz. Eu espero que você um dia se arrependa e volte para o caminho, assim como algumas pessoas estão voltando nesse momento, arrependidos. Eu não sei, não quero saber também. Eu saí porque briguei com a irmã, com as dirigentes do círculo, eu briguei com o maestro, briguei com o pastor, briguei com o presbítero, o diácono, o porteiro. Todo lugar tem seus problemas. Cada um com seus problemas, né? Então, o que eu quero que você entenda daqui para frente é que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, ele está acima de toda e qualquer situação que possa acontecer aqui no mundo físico, no plano físico. O mundo espiritual é muito maior. O que nós temos lá na frente é muito melhor. Então suporta, continue. Ainda que alguém venha falar que você está ficando alienado, está ficando meio maluco, não interessa. Continue fazendo. Faça a sua parte, tá bom? Dito isso, eu vou começar orando por algumas pessoas e famílias que estão com problemas. E você pode orar na sua relação. Se você não tem, aproveite a minha aí, ore comigo. E depois nós vamos todos juntos um dia orar no céu, cantar no céu, agradecer por tudo aquilo que Ele fez. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias, pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes, daqueles que foram enlutados, que tiveram a perca de um amigo, de um ente querido, e o coração agora está amargurado, está nesse momento pequenininho. Mas o Senhor é um Deus que entra lá no mais profundo, na cova mais profunda, onde a tristeza quis fazer uma morada. O Senhor pode entrar lá e fazer nesse momento aquilo que é necessário para que essas pessoas possam ter uma bênção especial nesse dia, nesse momento, que é o acalento do seu coração, o consolo necessário que só o Teu Espírito Santo pode fazer na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento para que o Senhor acalente esses corações e abençoe a vida de cada uma delas. Oro também, nesse momento, por todos aqueles que estão voltando para o Senhor, aqueles que estão retornando, aqueles que estavam desviados do caminho do Senhor, andavam longe e que agora arrependidos voltam com seus corações quebrantados, muitas vezes arrebentados, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus poderoso que pode, nesse momento, suprir todas as necessidades dessas pessoas. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. E eu só posso agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas pessoas. Receba-as de braços abertos, como é de costume do Senhor. Um Deus amoroso, poderoso e que perdoa os pecados e aceita cada um de nós como filhas e filhos queridos que somos. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. É o maior e melhor passo que uma pessoa pode dar. É a melhor decisão que alguém pode tomar. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado porque o Senhor sempre faz aquilo que é melhor na vida de cada um de nós. Eu oro nesse momento também por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma necessidade, e que agora, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, tem os seus pecados perdoados e o poder de ser feito filho de Deus. Eu peço que o Senhor surpreenda cada um deles com aquilo que há de melhor, que o Senhor sempre faz o melhor na vida de cada um de nós. Manifeste-se para essas pessoas, perdoe os seus pecados e escreve o nome delas no livro da vida. Eu oro nesse momento, meu Pai, pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel,
e a família. Eu oro pelo Fabiano. Eu oro pela dona Neia e seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Oro pela avó Neuza, a sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Aqueles que estão nesse momento se preparando para passar um final de semana juntamente com as suas famílias. Ajuda, meu Pai, dá graça a cada um deles também. Eu oro por todas as crianças que estão nas escolas, jovens, adolescentes, adultos, aqueles que estão nas faculdades, nas universidades. Que o Senhor estenda as suas boas mãos sobre a vida de cada um deles. E guarde também de tudo aquilo que não for da tua vontade na vida de cada um deles. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, e por todos os que trabalham nesses ambientes e aqueles que estão sendo cuidados em casa, que os cuidadores, os familiares possam ter uma bênção especial nesta manhã de sexta-feira. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, por N motivos, por situações que foram infringidas a eles. Mas o Senhor é um Deus que pode fazer o melhor na vida de cada um deles. A cova de cada um é diferente, meu Pai. Por isso, trate pessoalmente com cada um deles, criando oportunidades para que eles possam ter um momento de lucidez e possam reconhecer os seus maus caminhos. Eu oro por aqueles que estão passando por opressão, por depressão, por possessão, por angústia, tribulação, tristeza. Aqueles que estão sendo perturbados por espíritos malignos, perturbadores, que estão atravancando o progresso desta empresa, desta situação, desse projeto. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. O único espírito autorizado a se manifestar na vida dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Por isso, você está derrotado agora em nome de Jesus. Oro pelos empregadores, pelos empresários, empreendedores. Oro pelos empregados, para que valorizem o emprego que têm. E pelos desempregados, que possam estar se capacitando para ocupar as vagas de emprego que forem ofertadas nos próximos dias. Que os empregadores, empresários e empreendedores possam valorizar os empregados que têm e que esses também, empregados, colaboradores, possam ter uma bênção especial nesse tempo. Tempo de dificuldade, tempo de problema, mas o Senhor é um Deus que sabe muito bem a cova de cada um de nós. É a minha oração. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tenha uma sexta-feira abençoada, repleta, grande, cheia de boas realizações e que venham as boas notícias dos modos mais diversos possíveis, tá bom? Que Deus te abençoe. Havendo possibilidade, nós estaremos no final da tarde novamente juntos. Deus abençoe. Bom dia. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.